Bom dia, galeritia! Estamos aqui para mais um noticiário. Olha só, o universo tem muita coisa a nos dizer, então atenção! Já foram catalogados mais de 4.000 cometas que deram para avistar da Terra. Os cometas são astros celestes que variam em dimensões de 100 metros para mais de 40 quilômetros. Eles são grandes, hein? Eles são compostos de rochas, de poeira, de gelo. O cometa mais conhecido no mundo é o cometa de Halley. O seu período de órbita está compreendido entre 74 e 79 anos, ou seja, a cada 74 a 79 anos ele passa novamente próximo do Sol. E é possível a gente conseguir perceber esse camaradinho aí da Terra. Na China antiga, na Babilônia e na Europa medieval, já foram catalogadas aparições do cometa de Halley. A sua periodicidade foi determinada pela primeira vez em 1682 pelo físico astrônomo Edmund Halley. Em sua homenagem, o cometa recebeu seu nome. Edmund Halley percebeu que as características de um corpo celeste descrita por Petrus Apianos em 1531 e depois descrito por Johannes Kepler já em 1607 eram as mesmas. Desse jeito ele percebeu que aquele corpo celeste que ele estava observando era o mesmo cometa ao qual Petrus e Johannes Kepler diziam. Dessa forma, Edmund Halley foi capaz de calcular a periodicidade do cometa de Halley. Após 1682, Edmund Halley previu que o cometa passaria novamente em 1757. Ele errou essas contas por apenas um ano. E esse erro aconteceu por causa de influências de Saturno e Júpiter sobre a órbita do cometa. Uma coisa importante sobre a órbita de Halley é que ela é extremamente elíptica. E ela acontece no sentido contrário dos planetas. No ponto mais próximo do Sol, periélio, o cometa de Halley chega a uma distância de 90 milhões de quilômetros do Sol. Já no afélio, ele é capaz de chegar a 5,2 bilhões de quilômetros de distância. Por isso que ele demora tanto para poder conseguir completar uma volta em torno do nosso magnânimo Sol. O cometa de Halley tem uma densidade bem pequena. Ele comporta 0,1 gramas para cada centímetro cúbico de volume que ele tem. A última aparição de Halley visível a olho nu ocorreu em janeiro de 1986. E a sua próxima aparição está prevista para julho de 2061. Outros cometas famosos foram catalogados recentemente. Em 1992, Swift causou uma chuva de meteoros ao passar próximo da Terra. Já em 1997, Hale-Bopp permaneceu visível a olho nu por incríveis 18 meses. Em 2007, McNeil ficou conhecido como um grande cometa devido à sua imensa luminosidade. E recentemente, em 2011, Lovejoy passou bem próximo ao Sol. Chegando notícia quentinha. Não são apenas os cometas que iluminam o nosso céu. Todos os dias nosso planeta é atacado por estrelas cadentes, que na real, não passam de meteoros. Os meteoros são fragmentos de asteroides, de cometas que vagam perdidos pelo espaço. Quando entram na atmosfera terrestre, atritam com o ar até pegar fogo e se desintegrarem. Os pedaços de meteoros que não desintegram acabam chegando na superfície da Terra e são chamados de meteoritos. Um acontecimento importante e ao mesmo tempo assombroso aconteceu por volta de 66 milhões de anos. Um meteoro que caiu sobre a superfície da Terra causou um impacto tão grande e tão forte que abriu uma cratera de 30 km de largura e de 100 km de comprimento. Gigante esse buraco, que esse camarada criou. Os cientistas acreditam que esse fenômeno foi capaz de causar um grande terremoto em todo o planeta Terra, gerando uma grande nuvem de poeira que ficou na superfície da Terra por meses. Alguns estudiosos acreditam que esse fenômeno foi responsável pelo fim de várias espécies de vida na Terra, inclusive de muitas espécies de dinossauros. Ó, se liga, hein? Os meteoritos, eles podem ser classificados de algumas formas. Um deles podem ser os aerolitos. Opa, quem são os aerolitos? Eles são fragmentos de meteoros que são formados em sua maior parte por rochas. Temos também os sideritos. Os sideritos são fragmentos de meteoros que têm na sua formação metais.
E temos também os siderólitos, que são fragmentos de meteoros que são feitos por uma mistura de rochas e de metais. É a mistura dos dois. É importante perceber que o contato dos meteoros com as frentes de ar aumenta muito a temperatura, a ponto de queimar e fundir, que é derreter a crosta, criando uma crosta de fusão, alterando o formato e a textura. Geralmente, os formatos dos meteoritos se parecem com esferas ou com paralelepípedos. Outra característica importante é perceber que os meteoritos eles têm densidade maior do que as rochas terrestres. Outros astros da nossa fantástica galáxia são as estrelas, star. Os nossos astros estelares podem ser considerados como gigantes fornalhas em atividade, ou seja, geradores termonucleares gerando energia suficiente para poder vaporizar a Terra milhares de vezes. Mas como tudo no mundo, as estrelas elas nascem, crescem e morrem. No intervalo desse tempo, elas são capazes de criar sistemas solares que podem criar condições para o desenvolvimento da vida dentro de um sistema solar. As estrelas nascem em nuvens de gás compostas por hidrogênio, hélio e poeira cósmica. Esses aglomerados são conhecidos como nebulosas ou nuvens moleculares. No início da formação estelar, a gravidade faz com que as nebulosas se encolham e se dividam em nuvens menores de gás. À medida que esses gases se condensam nesses aglomerados gasosos, a temperatura e a pressão aumenta, causando a fusão dos átomos de hidrogênio, formando os átomos de hélio e liberando muita energia. Esse processo recebe o nome de fusão termonuclear, e essas fusões termonucleares que definem uma estrela. Podemos observar no céu noturno uma imensa quantidade desses astros fabulosos e encantadores que são as estrelas. Com o passar dos séculos, o homem separou figuras formadas por alguns conjuntos de estrelas estampados na abóbada celeste e nominou-as como constelações. As mais visíveis encontram-se na linha eclíptica do Sol, ou seja, a linha média de órbita entre a Terra e o Sol. Essas constelações encontradas na eclíptica do Sol são chamadas de constelações zodíacas, que em grego significa círculo de animais. Por isso que elas têm esses nomes de animais. As constelações dos zodíacos são compostas por 13 conjuntos de constelações. São elas Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Ofúcio, que também pode ser chamado de Serpentário, e o nosso famoso Sagitário. É relevante perceber que, com exceção do Serpentário, todas as constelações dos zodíacos fazem parte da astrologia dos horóscopos. Lembrando que a física não estuda astrologia, e sim astronomia, que é focada na compreensão do movimento dos astros celestes e nas características físicas desses entes. As principais estrelas das constelações zodíacas estão organizadas ao longo da eclíptica do Sol. Atualmente, as constelações não têm a mesma importância que tinham na antiguidade, mas ainda são muito úteis para os estudos astronômicos e para indicar a direção geográfica para as navegações. Esse foi mais um bloco de notícias universais da nossa astronomia. Valeu, galerinha!